Oi, tudo bem? Bom, meu nome é Andressa e eu sou a criadora do canal Maternidade na Austrália. E eu criei, esse canal de comunicação aí para contar sobre as experiências e vivências de mamães aqui na Austrália. Então, por enquanto, eu ainda tô contando as minhas experiências, mas aguarde aí que novas experiências de outras mamães estão para chegar. Eu só tava mesmo sem tempo, a gente tava se mudando. É uma longa história, né? Mas eu contei um pouquinho lá no Instagram, não mostrei tanto quanto eu gostaria, porque foi muito corrido. Mas eu recebi alguns pedidos, né? E um muito especial, que é da Débora, pra falar sobre o meu pós-parto. Como que foi aí, né, todo o meu pós-parto. Inclusive eu fiz aqui várias anotações pra não esquecer de nada, porque sim, é um momento muito importante ali, né, da vida da mulher, e que às vezes a gente não se atenta tanto, porque a gente tá preocupado em tomar conta do bebê. Então, precisamos tomar cuidado aí também com a gente pra que não tenhamos nenhum problema, né, sério, assim como aconteceu comigo. Então eu vou contar da minha experiência do pós-parto e como é que isso tudo foi. Então, pra quem viu meu vídeo de relato de parto, né, meu parto foi um pouquinho mais difícil, ele durou em torno aí de 25 horas de parto. E não foi só a questão de ser um parto demorado, mas realmente ele foi um pouquinho mais complicado, porque eu fiquei muito tempo, né, já totalmente ali dilatada, mas eu não podia empurrar, porque o meu cérvix ele não afinava. Então, desde o começo, assim, do momento que eu pisei no hospital até o momento que eu pude realmente começar a empurrar, o meu cérvix ele não estava respondendo tão bem ali quanto a questão da dilatação, né, e da progressão do parto. Então, assim, foi um pouco complicado porque eu fiquei muito tempo ali com vontade de empurrar e sem poder empurrar. Então, isso me trouxe algumas consequências que eu só fui descobrir muito depois. Mas, bom, começando ali, né, depois do parto eu tive, então, laceração 2º grau. Não é uma laceração, assim, tão horrível, né? Eu sei que tem pessoas que têm lacerações muito pior e tem pessoas que não sentem nada, mesmo com lacerações pior, assim, sabe? Eu tenho uma amiga que ela teve uma laceração muito pior que a minha e ela não sentia dor. Eu, pelo contrário, eu sentia muita dor, mas assim, era muita dor. Eu não sou uma pessoa tão fraca, assim, pra dor, mas realmente essa era uma coisa, assim, muito ruim. Quando o Benny nasceu, eu tive alguns problemas com a amamentação, que eu também já contei num outro vídeo. Então, assim, eu tava muito focada em conseguir amamentar ele. Então, talvez eu tenha deixado passar alguns sinais, sabe, de algumas coisas que eu devia ter prestado mais atenção pra eu não ter certos problemas futuros. Então, por exemplo, quando você tem, né, o bebê, logo no dia seguinte, ou sei lá, um dia pelo menos depois de você ter o bebê, já começam algumas aulas dentro do hospital que eles falam sobre amamentação, sobre diástase, sobre o pós-parto e principalmente os exercícios pélvicos, né? Pra você voltar ali com o seu assoalho pélvico, que no caso seria o pelvic floor. E eu até ia, só que assim, eu tava com tanta dor que eu não conseguia prestar atenção. E o Benny chorando de fome, eu não conseguia dar mamar pra ele. E assim, eu via mulheres que tinham tido cesárea chegando nessas aulas andando. E eu que, né, tinha tido ali o parto normal, aquela coisa toda que todo mundo fala que é lindo, maravilhoso, e realmente deve ser, pra quem não passou pelo que eu passei. Deve ser lindo, maravilhoso. Vou tirar esse negócio daqui porque tá... Nossa, o vento tá batendo, aí tá essa névoa aqui em mim. Então, assim, eu acredito que sim, o parto normal, ele é muito melhor que uma cesárea, claro que é, né? Você não passa por uma cirurgia. No meu caso, aconteceu que assim, não foi porque a minha recuperação foi muito, mas muito, muito ruim, tá? Então, a primeira coisa que eu percebi foi realmente a dor ali dos cortes, né? Eu tive episiotomia, que é aquele cortinho feito na hora da passagem do bebê pra ajudar. E a episiotomia aqui na Austrália, geralmente, tá? Na maioria dos hospitais, inclusive hospitais públicos, você tem que autorizar que seja feita a episiotomia, tá? O médico não vai chegar lá e vai cortar e... Não, eles sempre te perguntam, né? Ou te orientam a que seja feito esse procedimento devido ali ao seu caso. Então, no meu caso, eu aceitei, então eu tive a episiotomia. E aí eu levei vários pontos. Na hora dos pontos, eu não senti muito, porque como eu tinha tomado bastante anestesia... infelizmente ela não fez tanto efeito assim, mas ali naquela região dos pontos eu não tava sentindo nada. Então assim, no momento dos pontos eu não senti, a gente só assustou porque eu nem lembrava mais que a médica ainda tava lá me costurando e em certo momento ela levantou e falou, tô quase acabando, e quando eu olhei pro Nando eu falei, meu Deus, quantos pontos eles estão me dando, porque ela já tava lá há muito tempo. Então assim, eles não me falaram quantos pontos eles me deram, mas eles falaram que foi laceração 2º grau, então eu imagino que tenha sido, o negócio tenha pego. Então, assim, com questão a sangramento, eu tive pouco sangramento até, eu achei, assim, de um sangramento de uma menstruação normal, a minha menstruação é de um alto fluxo, então pra mim, assim, tava ok, mas eu não fiquei, sei lá, sabe, aquele sangramento muito forte, não.
Eu comprei aquelas calcinhas, eu não tenho mais nenhuma pra mostrar, mas umas calcinhas que são descartáveis, né? Então você coloca elas, eu ganhei umas outras também, assim, e tipo, levei, pra mim foi super prático, porque realmente eu só colocava, né? Ainda mais pra você vestir. Então eu só colocava elas e acabava depois jogando fora, então foi bem mais fácil pra mim. Não tive assim nenhum problema que vazou, nem nada assim, então assim, foi bem tranquilo. E a cicatrização dos meus pontos, ela também foi rápida. Então por isso que eu não entendia por que eu tava sentindo tanta dor. Até eu entender que a dor que eu tava sentindo não era nos pontos, e sim do que tava acontecendo lá dentro comigo, né? Por eu ter tido esse problema de não poder empurrar e o Benny tá ali forçando pra sair, eu ter que esperar, assim, eu esperei por horas. Eu lembro que eu tava dilatada, eu tava, sei lá, full dilated, era tipo 3 horas da tarde, eu fui começar a empurrar o Benny 6:30 da noite. Então, assim, eu fiquei no mínimo ali umas 3 horas, né, com 10 centímetros de dilatação, sem poder empurrar. Então, isso pra mim foi muito ruim depois, né? Então, eu sentia que parecia que tudo ia cair, era um peso, uma dor horrível. E eu tentava fazer os exercícios, né, que eles te dão lá, pra voltar o assoalho pélvico, e eu simplesmente não conseguia. Eu não conseguia nem sentir o meu assoalho pélvico. Mesmo assim, eu tentava fazer, mas é aquilo. Como eu falei, o meu foco no momento era outra coisa. Era o meu bebê, era conseguir amamentar, era tipo outra coisa. O Benny não foi assim, um bebê super difícil no começo. Muito pelo contrário, ele era até muito bonzinho desde que ele não estivesse com fome. Tirando isso, ele era muito, muito bonzinho. E ele foi assim até uns 4 meses. Então, isso foi tranquilo pra mim. Mas eu não conseguia ficar em pé. Pra eu pegar ele em pé, demorou muitos dias. Assim, pra pegar um pouquinho, eu não conseguia. Eu ia ao banheiro, né, pra fazer o número 2. E era assim, outro parto, sabe? Eu chorava de dor. E eu lembro que um dia o Nando tava assim no meio do corredor e o nosso banheiro ficava de um lado e o nosso quarto do outro. E o Benny chorando de um lado e eu chorando no banheiro do outro. E ele não sabia o que fazer. E eu simplesmente querendo ir ao banheiro. E eu não podia, porque eu tentava fazer força e né? Eu não podia fazer força. E ao mesmo tempo querendo ir no banheiro. Gente, foi horrível, foi horrível. Depois que eu aprendi que tem um remedinho lá que chama Colóxio. E esse remedinho foi me dado, né, foi prescrito lá pela enfermeira que tava cuidando de mim. E daí ela falou que tinha que ser isso, esse remedinho sem o Sina. E aí durante o pós-parto você pode tomar e assim, me ajudou bastante. E nossa, foi um alívio, né? Mas isso no hospital não tinha acontecido, foi me acontecer em casa. Então parecia que tava piorando. Ao invés do meu pós-parto ser assim, agora eu tô me recuperando, né, tô ficando melhor. Não, tava piorando, eu tava sentindo muita dor. E assim, um problema que eu acho aqui na Austrália é quando você fala de alguma coisa que você tá sentindo, ou que você tá tendo, tudo é normal. Ah, mas isso é normal, mas isso é normal. Eu falava, eu não acho que é normal, porque assim, por que todo mundo que teve bebê junto comigo, inclusive a gente fez um grupo, né, de mães, nos encontramos lá, com um grupo que realmente a gente teve tudo na mesma semana, porque a gente fez aquele cursinho junto do hospital, e as meninas, todas nós tivemos, e assim, eu encontrei com todas, inclusive teve uma que ela teve que fazer cirurgia plástica de reconstrução, pra vocês terem noção. E ela tava melhor do que eu, ela tava com menos dor do que eu. E eu falava e assim, eles só me davam Panadol, não me dava nada mais forte, e eu assim, morrendo. Gente, eu morria de dor, eu não conseguia pegar o Benny. Foi horrível o meu pós-parto, muito pior que o meu parto. E eu fiquei assim até 8 semanas de vida do Benny. Então até 8 semanas eu não conseguia ficar com ele no colo por muito tempo. Agora vocês imaginam um bebê que normalmente neném gosta de ficar mais em pezinho no colo, né? Você segurando ele de um lado pro outro e andando. Eu não podia fazer isso. A sorte é que meus pais estavam aqui pra ajudar. E eu não conseguia ficar com ele no colo por muito tempo, ficar sentada por muito tempo. Então, assim, eu fui percebendo que alguma coisa estava estranha. E essa sensação de que estava tudo caindo o tempo todo. Então, isso se estendeu aí, como eu disse, até as 8 semanas. Nós nos mudamos de Sydney pra Gold Coast. O Benny tinha mais ou menos... Ai, gente, ele tinha 20 e poucos dias de vida. A sorte foi que quando eu cheguei aqui, me indicaram um médico brasileiro, então daqui da Gold Coast, inclusive quem não conhece é o Dr. Marcelo Silva, e ele atende em Mudgeeraba. Realmente ele é um médico muito bom. E eu consegui uma consulta com ele, né, tanto pra mim quanto pro Benny, com 6 semanas do Benny, porque de qualquer forma ele teria que ter a imunização. Eu já aproveitei e marquei uma consulta pra mim também. Outra dica, tá? Sempre marca, se você quer passar também junto com o bebê, marca uma consulta pra você e pro bebê, porque como as consultas aqui, elas são muito rápidas, de 15 minutos, às vezes você não vai conseguir ali uma consulta, né, falar tudo que você quer naquela consulta. Então assim, eu sempre fiz isso, sempre marquei uma pra mim, uma pro Benny, ali seguidas, e o médico me atendia. Então fica de dica aí pra quem não sabe, tá?
Então eu passei com ele e ele me explicou que realmente em alguns casos era normal de que se estendesse um pouco, né, essa dor para me dar pelo menos 8 semanas antes de tomar alguma providência. Eu esperei as 8 semanas e realmente foi muito engraçado, porque assim, com 8 semanas a dor sumiu. Parece que foi assim, um clique, sabe? O Benny completou as 8 semanas e a dor sumiu. Até comentei com a minha mãe, ela tava aqui ainda. Eu falei, nossa, sumiu, tipo, não estamos mais sentindo dor. Aquela dor, aquele incômodo dos pontos, mas eu ainda continuava sentindo aquele peso muito grande aqui embaixo. Era como se tudo quisesse cair, sabe? Então, assim, se eu agachasse, se eu ficasse muito tempo em pé, muito tempo que eu tô dizendo, gente, era 15 minutos. Então, assim, uma caminhada com o Benny, por exemplo, no carrinho, isso não existia. Tudo bem que ele gritava um pouco, né? Então não existia de qualquer forma. Mas, assim, eu não conseguia. Então eram coisas normais, assim, que eu tava deixando de fazer do dia a dia. Nessa mesma época, eu procurei novamente o médico, a gente conversou, né, sobre como podia ser, e daí ele me orientou que se não melhorasse, a gente faria fisioterapia, né, em algum momento e tal. Eu sei que assim, eu acabei deixando passar, eu acabei não dando tanta atenção pra isso. E nessa mesma época, o Dr. Marcelo, ele começou a ficar muito difícil de conseguir uma consulta com ele. Então, assim, eu demorei um bom tempo pra conseguir voltar com ele, porque eu tenho certeza que se eu voltasse lá antes, ele iria se indicar pra fisioterapia. Mas eu não consegui uma consulta na época e aquilo foi se estendendo. E eu percebia o quê? A minha barriga, ela inchava muito durante o dia. Então, por exemplo, eu acordava com a minha barriga até ok, eu perdi todo o peso da gravidez, assim, foi muito rápido. Eu não engordei muito durante a gravidez, foi 9,5 kg no máximo, então assim, pra mim foi muito rápido perder. Eu acordava com a minha barriga normal, óbvio que não tava mais aquela barriga, né, retinha, tinha acabado de ganhar bebê. Mas assim, durante o dia, ela inchando, no fim do dia ela tava enorme. Eu tinha um monte de gases, mesmo não comendo lactose. Eu tinha cortado toda a lactose. E não era nem por mim, era por causa do Benny, como ele tinha questão de refluxo, ele vomitava muito. Que eu vou contar em outro vídeo também como é que foi essa questão do refluxo do Benny. Eu cortei tudo. Então, assim, feijão, ovo, lactose, eu tinha cortado tudo. Então, assim, não tinha nada que poderia estar ali me causando tantos gases, sabe? E eu percebia que minha barriga inchava, muitas dores nas costas e aquele músculo que você não consegue mais segurar, né? Então você vai sentar, você fica toda mole, você fica toda. Então isso não tá certo. Mas tudo bem, eu sei que isso foi indo. Eu voltei a fazer exercícios de pilates e me ajudou demais. Tem uma youtuber que ela chama Jessica Valant, eu acho que fala assim o nome dela. E assim, ela teve também problema de diástase, ela teve que até operar, né, questão de diástase, e ela é uma profissional da parte de exercício físico, esporte e tal, e ela é voltada para essa parte de pilates. Então assim, eu assistia muitos vídeos dela e tentava fazer as aulas de pilates e me ajudou demais, né, os exercícios bem localizados, assim, pra essa região mesmo. Então, assim, foi ótimo, foi muito bom. Então, assim, quando o Benny completou 10 meses de vida, aí realmente eu tive um susto muito grande. Eu lembro que eu fui tomar banho e tal, né? E aí a gente vai lá se depilar. E nesse momento, quando eu olhei, eu literalmente via como se tivesse uma parte ali do meu útero, ou que no caso era do meu assoalho pélvico, mas eu já achei que era um cisto que tava saindo. Eu dava pra ver, dava pra sentir e dava pra ver, e assim, era uma dor, eu não conseguia ficar em pé. Tipo, eu tava lavando louça, daqui a pouco eu sentia aquela dor, eu precisava sentar. E eu lembro que eu saí assim do banheiro chorando, já pensando que eu ia morrer, né? Eu falei, nossa, eu tenho um cisto enorme, eu vou morrer e vou deixar meu filho. Foi horrível, assim, o Nando me acalmou e aí eu consegui não consegui de novo consulta com o Dr. Marcelo. Gente, o Dr. Marcelo, ele é maravilhoso, viu? Só que assim, conseguir consulta com ele não é tão fácil. Então eu falei, bom, eu vou ter que me arriscar com outro médico, né? E graças a Deus eu consegui uma consulta com uma médica que ela atendia como GP, mas ela era especializada bem nessa parte de pós-parto, de inclusive endometriose, vários outros problemas, mas ela era especializada também no pós-parto, questão de pelvic floor e um monte de outras coisas. Então, eu marquei uma consulta com ela, consegui logo no outro dia. Ela é uma médica que atende em Broad Beach. E fui, né, na consulta com ela, a gente foi, assim, um amor. E na época a consulta saiu um pouquinho mais cara, porque por mais que ela fosse GP, ela atendia essa parte específica, mas assim, valeu cada centavo. A consulta durou 1 hora e a gente ficou conversando sobre muitas coisas, inclusive ela falou sobre o sono do bebê, sobre eu descansar, porque eu via que eu também não tava emagrecendo e aquilo tava me fazendo mal, porque eu não tava comendo tanto assim. E ela me explicou sobre toda a questão hormonal, questão do sono,
sono do bebê, e ela falou muito sobre essa parte da diástase. E ela realmente checou minha diástase e não tava ruim, tava 1 centímetro. Então, assim, o meu problema não era a diástase em si. Tanto que eu nunca tive aquele cone que forma na barriga, sabe? Eu tive muito pouco. O meu problema era o pelvic floor. E daí ela fez todos os exames lá comigo e ela pediu uma série de exames, assim, mas foi uma bateria mesmo. Desde exame de sangue até alguns exames específicos de ultrassom. E eu fui, fiz rapidinho e assim, 2 dias já tava pronto. E na época, essa coisa do Covid já tava meio que por aqui, sabe? Então, o que aconteceu foi que ela me ligou pra falar sobre os resultados, o que foi ótimo, porque eu não tive que pagar de novo pra voltar. Mas daí ela me explicou direitinho, né, que tava tudo bem, que assim, tava tudo certo e que sim, era bom eu ir pra uma fisioterapia pra que eu pudesse voltar esses músculos. Então, o que aconteceu? Aqui na Austrália, quando você passa, por exemplo, você tem sempre um médico que é o que cuida de você. No meu caso, era o Dr. Marcelo, né, que cuidava mais de mim, eu sempre passava com ele. Se essa médica, ela pedisse pro Medicare, né, me dar lá o desconto para eu passar com a fisioterapia, o Medicare ia negar. Porque ela não era a minha médica que estava ali desde o começo, cuidando de mim, e tinha realmente ali como passar, olha, realmente ela precisa da fisioterapia. Então eu tive que conseguir uma consulta com o Dr. Marcelo, mas eu consegui. Ele pediu mais alguns exames também. E daí ele me encaminhou para fisioterapia e eu tive direito a 5 sessões de fisioterapia. Isso quer dizer com desconto, tá? Elas não saem de graça, mas elas têm um desconto muito bom. Então, vamos supor que, sei lá, a consulta, a físio, né, custa $70. Você tem pelo menos 50 e poucos de reembolso, sabe? Então a sua consulta, ela sai... Não, 50 e poucos não, acho que você tem menos. Você paga mais ou menos uns 20 e poucos por sessão de fisioterapia. Então, assim, isso foi muito bom. E eu tô pra ir na minha última agora das 5, e daí eu posso pedir mais algumas, né? Porque são 5 por ano. Então isso é bem legal. Se você tem um caso mais sério, eles te dão um pouco mais. Mas, assim, foi maravilhoso. Eu procurei, então, realmente, assim, ajuda e fez toda a diferença na minha vida, assim, fez toda a diferença. Se vocês quiserem, eu posso fazer aqui um vídeo com alguns exercícios que a minha fisioterapeuta me passou, e são exercícios, assim, que todo mundo pode fazer e que realmente, se você fizer, prestando atenção e usando os músculos certo, ele vai fazer diferença, sabe? E foi, pelo menos, o que fez diferença pra mim, porque o meu caso, ele tava, assim, já chegando num ponto mais crítico. E a consulta com a fisioterapeuta foi bem legal. Eu vou contar em um outro vídeo, né, o vídeo que eu for de repente mostrar e os exercícios, se vocês quiserem, eu posso contar, pra não ficar muito grande esse vídeo aqui, mas foi muito legal, foi uma consulta que, assim, eu nunca esperava que seria daquele jeito, sabe, foi, assim, muito, muito legal mesmo. E o que eu queria dizer com isso tudo é, se você acha que você, o seu bebê, não sei, tem um problema, que é isso que eu também vou falar no vídeo sobre o refluxo do Benny, se você acha que tem algum problema, insista, sabe, porque às vezes um médico não vai te ouvir, 2 não vão, 10 não vão, mas um vai, e ele vai mudar a sua vida. Então, assim, se não fosse, né, o Dr. Marcelo me encaminhar pra fisioterapia, me pedir alguns outros exames, talvez eu estaria aí sofrendo até hoje, ou então teria problemas mais sérios ainda no futuro, porque eu não ia tratar uma coisa que é simples e que poderia me dar problemas até se eu quisesse ter um segundo filho daqui a um tempo. Porque o pelvic floor, ele é o músculo ali que segura tudo, basicamente. E, inclusive, ele segura e dá sustentação para muitas partes das costas. Então, assim, pessoas que têm muito, né, inchaço, como eu tinha, um monte de coisa, mas assim, dores nas costas, sabe, o ciático que dói do nada, e você fala, nossa, mas eu não tô pegando peso, não tô fazendo nada. E às vezes é só porque você tá ali com a musculatura que não tá funcionando da forma correta, ela simplesmente esquece daquela forma, que durante a gravidez, né, ela estica e fica ali de um jeito que é totalmente diferente do que era antes. Então, assim, a gente precisa fazer esse músculo voltar. Então, assim, qualquer problema que você tem, eu acho que não é só na Austrália, mas no Brasil também, em qualquer lugar, insista. Se você acha que, olha, eu tenho esse problema e o médico não tá me dando, né, aquela atenção devida, procure outro, sabe? Peça indicação de alguém que já passou por um problema parecido e teve sucesso procurando algum médico, porque com certeza vai te ajudar. Tá? Então essa foi a minha experiência com pós-parto aqui na Austrália. Foi difícil, mas eu passei por esse momento aí. O meu foi, acho que, mais prolongado. Talvez se eu tivesse prestado mais atenção desde o começo. A gente também estava em questão de mudar de cidade, né? Estávamos mudando de Sydney para Gold Coast bem nessa época. Então, assim, vocês podem imaginar a minha cabeça. Não tinha muita informação, não sabia nem o que eu ia encontrar aqui quando eu chegasse. Então, assim, foi um momento que eu não prestei muita atenção em mim, mas eu deveria ter prestado mais, já que é um momento único, né? É uma vez só que a gente vai passar por isso e eu teria que ter tomado mais cuidado.
Mas é isso, eu espero que eu possa ajudar outras pessoas e fazer com que você procure aí uma ajuda se você precisar. Então, se vocês quiserem, eu volto aí no próximo vídeo para falar sobre a minha consulta com a fisioterapeuta, que foi maravilhosa, e também mostrar os exercícios de fisioterapia que ela me passou, que, assim, são super simples, mas mudaram minha vida, tá bom? Então é isso, muito obrigada pra quem assistiu, né, até aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!